Obrigado, deputado. Obrigado à comissão pelo convite. Fico muito feliz em poder participar e, dentro dessa casa, que é a Casa do Povo, o Poder Legislativo, poder clarear um pouco uma série de assuntos que têm pego e, no nosso entendimento, muito mal esclarecidos, na verdade. Aqui, como é uma casa aberta e todos podem falar, cria-se o debate e é isso que a gente está precisando para elucidar algumas dúvidas. Eu queria dividir em três partes. Uma primeira, os atrasos de pagamento. Uma segunda, o futuro. E uma terceira, os impactos que o Fundo de Garantia passa a ter e que deveria estar tendo nesse momento e efetivamente não está tendo. Então, primeira coisa sobre os pagamentos. Ninguém no Brasil tem dúvida que o Estado brasileiro está quebrado, nos três níveis. Ninguém tem dúvida. Então, o contingenciamento a gente entende perfeitamente. E ele seria administrável. O que eu quero dizer? Você tem outros problemas além do contingenciamento de recursos. Nós começamos com 5 bilhões e pouco de orçamento e foi cortando, cortando e veio. Só que tem um problema estrutural que foi gerado e ele precisa ser encarado de frente. Você fundiu 2 ministérios. É como se você tivesse feito a fusão de 2 empresas. Uma empresa pagava tudo atrasado, muito atrasado, e ela previa isso nos seus contratos. Os seus contratos têm cláusula de reajuste, cláusula de mobilização e desmobilização, tem cláusula que, por exemplo, você emite uma fatura, vence no dia tal, você consegue monetizar isto. E tem um outro ministério, que era o Ministério das Cidades, que não tem nada disso. Contratos são preço fixo, contratos não têm mobilização e desmobilização quando para essa obra, e ele não tem data de vencimento, as empresas não conseguem transferir aquele papel em dinheiro em operação. O que ocorre? Agora, quando vai o dinheiro, que é pouco, já foi contingenciado, ninguém tem dúvida, só que o que não tem sido falado, deputado, é esse outro problema. E aí, por decisão do ministro, paga por ordem cronológica. Só que, sob a alegação de decisão de TCU, CGU, alguma coisa desse tipo, tem que pagar por ordem cronológica. Mas eu estou misturando alhos com bugalhos. Eu tenho um contrato que está tipificado por uma forma e tem um contrato que está tipificado de outra forma. Não são coisas iguais. Aí sabe o que aconteceu? Tinha 90 milhões previsto agora no mês de outubro para pagamento do Minha Casa Minha Vida. Do Minha Casa Minha Vida, não. Para todo o PAC no Ministério do Desenvolvimento Regional. O Congresso, negociando com o Ministério da Economia, o ministro Paulo Guedes, liberou mais de 200 milhões. Quando o senhor olha o orçamento do Ministério, 2/3 do orçamento é o Minha Casa Minha Vida, dentro do PAC Ministério, que é onde que vai o recurso. 2/3. Saíram, então, para o Ministério 289 milhões. Sabe quanto que pagou na Minha Casa Minha Vida? 44. Por quê? Porque tinha que pagar taxa para a Caixa Econômica, porque senão, e é legítimo, foi isso que criou o crime de responsabilidade com a presidente Dilma, se não seria pedalado, se não pagasse as taxas por fora e coisa, paga não sei o quê, paga não sei o quê, sobrou 44, deputado. É piada, está 60 dias atrasado e paga 44 milhões. Hoje nós temos 643 milhões. O senhor falou em desemprego. Desemprego ainda não houve, deputado. Desemprego vai surgir a partir do dia 1º de novembro. Sabe por quê? Porque existe um compromisso de haver liberação de recursos mais fortes dia 6 de novembro, a partir do leilão da sessão onerosa. E vai ir recurso. Aí tem 2 problemas. Esses recursos realmente irão ou não irão? Segundo, quando vai para pagar o restos a pagar do Ministério da Integração ou vai para pagar o Minha Casa Minha Vida? Até o final do ano, nós precisamos, no mínimo, para o Minha Casa Minha Vida, 1,5 bilhão, que é o que vai entrar de fatura, para o Minha Casa Minha Vida, FDS e o Programa de Habitação Rural, PHR. Então, precisa de 1,5 bilhão. Sabe quanto que tem de orçamento previsto, deputado? 90, 180, desculpe. Tem 90 cada mês. Isso é piada.
O senhor sabe o que vai acontecer com o Natal de 200 mil trabalhadores da construção civil sem emprego e sem receber os seus direitos? Dados da Caixa Econômica, existem 200 mil trabalhadores envolvidos nesse assunto. É gravíssima a situação. As empresas todas estão segurando. Por quê? Porque houve esse compromisso de acontecer lá. Eu estou lhe dizendo que ninguém vai conseguir segurar. O senhor pense bem, estamos há 60 dias de atraso de pagamentos. Entra 350, mais ou menos, por mês. É isso, mais ou menos. Entre o número que você deu, vamos dizer, né? Vamos dizer, 2.900 já foi pago, mas tem uns 300, 3.300, divide aí por 8 meses, dá até mais, 400 milhões por mês. Então, vamos dizer que diminui o ritmo, que precisa mais 700, tá certo? 700 mais, mais 640 que tem atrasado, são 1.300, 1.400. E tem 180 garantido, e ainda vai tirar para pagar os atrasados do resto a pagar do Ministério da Integração. O senhor imagina a gravidade do assunto. E eu acho que, de alguma forma, isso não está tendo a visibilidade que deveria ter, na forma como deveria ter e a gravidade do ponto que possa ter. Então, o apelo que a gente faz aos senhores é que nos ajudem a trabalhar com isso para que tenha esse sentimento de que faça a coisa acontecer. Então, a primeira coisa que a gente pede aos senhores deputados é isso. Nos ajudem a trabalhar no sentido de evitar esse desemprego em massa, porque as empresas não vão aguentar. E já existem muitos estados, deputado, e no seu estado, acho que é um deles, que existe um acordo entre os trabalhadores e as construtoras. Já foram dados avisos prévios que vai ser rasgado ao final do período. Sabe? Então, você não consta como emprego, mas vai ser rasgado se acontecer o pagamento. Então, é muito grave a situação. Parece que o povo ficou, tem aquele ensaio sobre a cegueira, né, do Saramago, parece que a gente está vivendo um negócio aí que está todo mundo e não consegue ver. Então, esse é um ponto que eu gostaria muito de citar. Nós estamos falando que em 2019, com o que já foi desembolsado, com mais o que precisa ser desembolsado, isso deve chegar na casa dos 5 bi. Olha a dificuldade que a gente está passando. Sabe quanto que tem para o ano que vem? 2.200. No orçamento 2020. Desde janeiro, a gente provoca o ministro para estudar esses contratos e renegociá-los para caber dentro da realidade que o país pode pagar hoje. Não tivemos resposta nenhuma até hoje. Precisamos também da ajuda de vocês, que chamem o Ministério e diga, eu posso desembolsar tanto por mês, o meu orçamento é de tanto. Não é possível assinar um contrato e eu não ter a mínima previsibilidade. É voo cego o que está acontecendo hoje. E aí, deputado, o senhor não acredita. Contratualmente, as empresas que atrasam o cronograma são impedidas de assinar novos projetos porque estão inadimplentes com prazo, porque elas não receberam, não estão conseguindo dar conta daquela obra. Elas pagam seguro, elas pagam taxas de reavaliação de contrato, pagam taxas de reavaliação de cronograma, tudo isso. Que a culpa não é nem da Caixa, e aqui eu quero botar a Caixa no devido papel, que é o papel de agente financeiro. Ela é nada mais que alguém que foi contratado para administrar um contrato. Ela é somente uma repassadora e administradora. Então, eu não consigo ver como que a gente vai resolver 2020, se a gente não repactuar tudo isso. Tem que haver uma repactuação. Todos nós já passamos por dificuldade na vida. O que a gente foi e fez? Repactuou os seus compromissos. O que a gente está vendo é que não existe esse tipo de atitude. Precisa ser feito. Não tem? Vamos lá, vamos conversar. Vamos ver como é que pode fazer. Se que a gente está discutindo se pode ser feito. Não está se discutindo quais são as cláusulas. E isso é inevitável para que a gente possa ter um país de respeito, para ter um país que cumpra contratos. Não é à toa, deputado, que nós temos um país com uma Selic de 5% e continuamos com 13 milhões de desempregados. As coisas não decolam porque, por causa dessas coisas, sabe? Não, você falta, vamos dizer, credibilidade para a gente poder pisar no acelerador.
É claro, você imagine. Ainda por cima, agora teve na época, acho que foi em junho, julho, que houve na época que resolveu aquele problema que estava tendo com a regra de ouro, que foi dito que teria mais 1 bilhão extra. Ah, mais um detalhe. Para o ano que vem, foi autorizado pelo Ministério, teve 17 mil unidades no final do ano passado, e 8 mil e tantas unidades passam a andar. Ou seja, agrega aquilo que a gente tem de problema nesse ano. Volto a lhe dizer, a gravidade é muito grande, é muito, 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 muito difícil o que está acontecendo. O tempo é pequeno, eu estou tentando ser o máximo possível de sucinto aí, mas eu queria colocar. E agora eu queria falar sobre fundo de garantia. Tá? Primeira coisa que eu peço aos senhores é que façam uma solicitação ao fundo de garantia de ver os impactos e as consequências dos saques no orçamento futuro do fundo de garantia. Eu vou lhe dar um número. Todo mundo sabe, está aqui a Caixa, o MDR, todo mundo tem os seus números que são auditados e são fáceis. Uma casa é 1,1, 1,2 empregos. Nós estamos sacando 40 bilhões de R$500. Nós estamos sacando 40 bilhões de R$500 que as pessoas ou vão pagar dívida em banco, e o banco sabendo que ela tem dinheiro no bolso vai cobrar juro mais caro, ou ela vai para a Casa China comprar algum bagulho que R$500 feche. Nós estamos gerando emprego na China, deputado. Deixaram de contratar 400 mil pessoas. Isso é 400 mil contratos. É só pegar a média do financiamento de fundo de garantia na Caixa, que é R$100 mil o financiamento. 97, uma coisa desse tipo. 400 mil empregos deixaram de fazer. Se era para gerar emprego, por que não aumentou o orçamento do fundo de garantia? Por que foi lá e mandou sacar? São coisas que não dá para a gente entender. Fundo de garantia foi feito em 1966. Roberto Campos, o cara liberal, o ídolo de todo liberal, está lá na exposição de motivos dele, por que cria o FGTS. Vocês são jovens, não sabem disso, mas o Fundo de Garantia foi criado para contrapor a instituição da estabilidade no emprego. Estabilidade no emprego era uma praga que tinha no Brasil. Roberto Campos foi lá e quebrou essa praga. Está na alegação de motivos dele. Eu vou criar a estabilidade de emprego através da geração de emprego. Está lá na Constituição do Fundo de Garantia para que ele serve. Ele serve para gerar emprego. Emprego no Brasil, não emprego na China. E aí o que acontece? Eu chego agora, mudo estruturalmente, com muitas coisas que sequer emenda tinha. Tá certo? E muda tudo estruturalmente. Não é possível. Existe uma alegação, e a Caixa sabe disso, a nossa posição é de defesa do Brasil, defesa, inclusive, principalmente do trabalhador, que eu quero chegar nesse ponto. Olha só o seguinte, a defesa o que eu estava falando sobre o Roberto Campos. Você gera o emprego, você gera renda, você gera imposto. O fundo de garantia tem como premissa se autoalimentar. Eu gero emprego, aquele emprego formal gera fundo de garantia que vai retroalimentá-lo, não estimular outras coisas. Esta é a lógica que foi montada ela. Está se botando por aí que o monopólio da Caixa está sendo quebrado. Não é verdade. Deputado, não é verdade. Criou-se uma figura chamada custodiante, que nunca existiu. Hoje existe agente operador, agente financeiro. Criou-se o agente custodiante, que fará tudo o que o agente operador faz hoje. Aí o novo agente operador é alguém que tem como autorização investir em mercado de capitais, títulos públicos, títulos privados, como um fundo qualquer normal por aí. Ou seja, na verdade, eu criei um outro instituto no meio do processo que não me garante que não está aumentando o custo. Concordamos totalmente que tem que diminuir custo. O Brasil de hoje, e aí eu já falei isso, o presidente Pedro Guimarães fala a hora que quiser, não é possível que a Caixa seja remunerada a 1% hoje
com 500 e tantos bilhões de ativos. Tudo feito via sistema. E é o mesmo percentual que era feito quando tinha 100 e poucos bilhões e o processo era feito à mão. É lógico que tem um custo operacional totalmente diferente daquilo que é hoje. Então, este custo tem que baixar. Só que tem um detalhe, né, deputado? Por que tem que estar numa medida provisória, numa lei? Quem é o dono da Caixa? Tem sócio na Caixa, além do governo? Se o governo é o sócio, é o dono, ele é o acionista daquela coisa, ele vai lá e diz, eu quero cobrar por esse produto tanto e acabou-se. Ele não tem que pedir para o Congresso determinar a taxa. Pode ser negociado? Pode, claro. Mas ele é o dono daquilo lá. Não tem sentido, entendeu? Eu criar a figura de um agente operador, que de operador não tem nada, ele só tem captação de dinheiro para ir botar no dinheiro no mercado e desviar o uso do fundo de garantia, que também não é verdade, deputado, que vá aumentar a rentabilidade do fundo para poder cobrir o desconto. Não é verdade, eu vou lhe dizer por quê. Taxa de juros do mercado que está captando agora não é o de contrato. Contrato, eu vou corrigir, inclusive, é 8,16 que é cobrado. Quando eu pego a taxas menores, ela existe essa compensação da taxa de juro, que é a taxa de equilíbrio ali, que tem a ver com isso aí, ele está cobrindo. Então, 8,16, você compreende? É uma remuneração. O fundo realmente ganha 5, né? O fundo ganha 5, mas é uma bela de uma operação. Hoje, com a Selic tendendo cada dia diminuir. Tem um outro ponto que eu queria tocar aqui também, que um assunto desta grave, depois eu resumo ao final e coloco isso. Mas, então, não tem cabimento eu mexer extemporaneamente com um assunto de 52 anos, feito com tanta responsabilidade naquela época, de forma assodada, sem discussão, impactando na vida de tanta gente. Nós estamos falando que o Estado brasileiro não tem mais capacidade de investimento. Não tem mesmo. E isso todos nós sabemos. Até o meu time, que perdeu ontem de 5-0, sabe, inclusive a torcida do Flamengo, todo mundo sabe. Tá certo que não tem mais dinheiro. Mas, em compensação, todo mundo sabe que tem uma fonte que foi feita para isso. Agora, extingo essa fonte e desvio essa outra fonte. Sabe, não consigo. Quem discutiu isso? Qual é o benefício para o trabalhador? O senhor sabe qual é o problema, deputado? Do trabalhador que tinha que ser encarado de frente? Não é 3%, chama-se TR. TR. Esse é o problema. A TR é um índice que foi feito para ser a média dos CDBs. Aí, em 1999, o governo, e sempre o governo, entrou lá e criou um fator de redução da taxa. E ela virou zero. Não tem credibilidade nenhum esse tipo de juro, esse tipo de reajuste. Nós temos que encarar de frente que não dá para estar fazendo para o trabalhador uma coisa que tem remuneração zero. Ele está bancando quem teve financiamento. É injusto socialmente. Isso não entrou na pauta da discussão dessa medida provisória. O que impede de eu criar um tipo de poupança daqui para frente? Eu estou querendo dizer, já indo para o final, deputado, que este assunto, fundo de garantia, é de extrema relevância para a sociedade brasileira. Ele não pode ser feito via o que foi feito, mudando um texto que já era um afronto à forma do saque, toda aquela mudança. Mas tudo bem que a gente pense, devem existir números, é por isso que eu reitero a necessidade de vocês fazerem uma solicitação da onde que vai sair tudo e os impactos de todas essas medidas. Deve existir algum número que a gente desconhece. O que nós conhecemos não fecha a conta. Mas vamos lá que existe esse número, que está. Só que daí resolveu fazer um monte de coisa. E o pior, deputado, vou lhe dizer, não tenho nada contra... Vamos dizer, nós estamos falando aqui de Estado brasileiro, não estamos falando de pessoas. As pessoas são muito pequenas perante um país de 200 e poucos milhões de habitantes. Conselho Curador, pessoal, só escutem isso. Antes, ele era presidido pelo Ministério do Trabalho. Ele é vice-presidente, era o ministro das cidades.
secretário executivo, era o secretário executivo do Ministério do Trabalho. Hoje, é uma pessoa indicada pelo Ministério da Economia. O status que ele tinha, do poder, da coisa que estava feita, caiu a esse nível. Aí, olhe só, qual é a justificativa? Diminuir a influência política. Mas espera aí, eu quero saber quem, nem o presidente da República, tem um ativo de 550 bilhões de reais e que ele seja presidente, voto de Minerva, quem faz a pauta e ainda tem verba própria. Eu queria muito que vocês pensassem profundamente naquilo que vocês estarão aprovando brevemente, que é o texto da MP 889. Não tem cabimento esse tipo de mudança, nesse grau de importância, sem discussão e sem atacar efetivamente quais são os problemas. Podemos remunerar melhor o trabalhador, podemos criar recursos, podemos criar emprego. O que nós não podemos é desviar uso e não podemos dar superpoderes a um agente de Estado. Sabe por quê, deputado? Todos os problemas que houve até hoje com fundo de garantia sempre foram gerados pelo Estado. As casas da Margarida na época do Collor, todos os desvios, quem lembra disso, sempre veio por causa do Estado. E o fundo de garantia hoje tem tanta gente com sede de ir a ele, porque ele foi bem administrado ao longo do tempo. E por que ele foi bem administrado? Pela forma tripartite, em que as pessoas, você tem um ambiente de disputa interna que se autoequilibra, que é assim que a democracia tem que viver. Não dá para deixar superpoderes na mão de uma pessoa, não dá para desviar o uso do fundo de garantia, não dá para mexer estruturalmente numa coisa que envolve tanta gente. Eu vou corrigir, 200 mil pessoas têm problema no atraso de pagamento, mas 500 mil tem a ver com Minha Casa Minha Vida. Empregos diretos. Se você for levar para diretos, indiretos, induzidos, isso dá 1,5 milhão facilmente. Deputado, eu sei que me alonguei, me desculpe se passou do tempo aí, mas é que realmente esse assunto tem nos deixado muito preocupados. São poucas as ocasiões que a gente tem de poder transmitir e fazer com que as pessoas entendam. O senhor veja que coisa louca. 20 trimestres do setor da construção foi negativo, de 14 a 18. Vou lhe dar esse número, deputado, que eu acho que é básico. 20 trimestres setor negativo, 14% a agricultura cresceu, indústria extrativista cresceu, acho que 19%. Segundo trimestre de 2019, a construção dá positivo. Agricultura e o coisa negativo, sabe o que aconteceu? O PIB, o Brasil deu 0,4 positivo. Nós estamos jogando fora a oportunidade de puxar essa economia, sabe? Estamos jogando por quê? Por falta de entendimento maior de como funciona uma máquina no conjunto. O seu estado do Rio Grande do Norte está sofrendo muito. Sabe por quê? Sabe quem sofre mais com isso? Por exemplo, se eu chegar, o Minha Casa Minha Vida, no seu estado, no estado do Maranhão, do Piauí, sei lá, que tem uma economia mais fraca, vamos dizer assim, a renda per capita é menor, o impacto desse tipo de coisa é muito maior. Pequenos municípios. Vamos dizer, para a cidade de São Paulo, um conjunto habitacional é importante? Mas não tem o impacto de uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. Não, sabe, para o estado de São Paulo, o estado do Rio, o estado de Minas, o estado do Rio Grande do Sul, ele não tem, vamos dizer assim, o impacto econômico e social que tem em outras coisas menores. Então, essas coisas tem que ter muita sensibilidade no lidar. E é isso que a gente está pedindo e agradecendo a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado, deputado.